CTI, o tempo não se mede por horas, mas pelo compasso dos batimentos cardíacos. É o espaço onde ciência e fé caminham lado a lado, onde o corpo humano é testado em seus limites e cada respiração representa a conquista. É a linha tênue entre a vida e a morte, onde nossa missão é defender cada segundo. Um mergulho no cotidiano do CTI, revelando como os profissionais de enfermagem vivenciam a humanização em meio a desafios éticos, sociais e emocionais, entre a vida, a morte e o cuidado integral ao paciente. O documentário se passa no CTI, um ambiente de alta complexidade, onde pacientes críticos recebem cuidados intensivos. Nesse espaço, a equipe de saúde lida diariamente com dilemas sobre vida, morte, família e limites humanos. A escolha do CTI destaca como a humanização pode transformar um ambiente marcado por tecnologia e pressão emocional. O filme mostra que a enfermagem vai além da assistência técnica, atuando com ética, bioética, cidadania, psicologia, saúde coletiva e cuidado integral. Assim, valoriza os profissionais e evidencia a importância da humanização no cuidado crítico. O Centro de Terapia Intensiva nasceu de uma urgência, da necessidade de salvar vidas quando o tempo parecia correr mais rápido que a esperança. Na década de 1950, durante a epidemia de poliomielite na Dinamarca, muitos pacientes lutavam para respirar. Foi então que médicos e enfermeiros criaram um espaço onde pudessem estar juntos pacientes graves, máquinas e profissionais preparados para cuidar sem pausa, dia e noite. Aquela iniciativa reduziu mortes e deu origem ao que hoje conhecemos como CTI, um lugar onde tecnologia e humanidade caminham lado a lado. Com o passar dos anos, esse modelo se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil, ganhando força nos anos 1980. Hoje, o CTI é o coração do hospital, um espaço de vigilância contínua, onde cada sinal vital é acompanhado com atenção e cada respiração é uma vitória. Mais do que máquinas e procedimentos, ali vive o cuidado, o olhar atento, o toque firme e o compromisso com a vida, mesmo diante do que parece impossível. No CTI, o enfermeiro enfrenta diariamente dilemas emocionais que revelam a importância da humanização no cuidado. Acolher, ouvir e agir com empatia fortalece tanto o paciente quanto o profissional diante das situações críticas. Reconhecer a diversidade de valores e crenças é essencial para um cuidado integral, que preserva a dignidade e reafirma o papel do enfermeiro como agente da humanização em saúde. Então, estamos aqui com o Thiago Barbosa, enfermeiro intensivista e coordenador do Hospital Municipal Rocha Faria, aqui de Campo Grande. Seja bem-vindo ao nosso documentário. Nós vamos fazer a entrevista para o documentário Além das Máquinas, Humanização no CTI. Conta pra gente como as diferenças culturais das famílias influenciam no cuidado ao paciente em terapia intensiva. Bom dia, sou o Thiago, sou coordenador da terapia intensiva aqui do Rocha. Vivo terapia intensiva desde sempre, né, paciente grave. E quando a gente fala de humanização em terapia intensiva, isso está atrelado 100% ao cuidado da enfermagem, né? Como nós sabemos, a tecnologia está tomando um espaço muito grande dentro do contexto de todas as profissões, de todo o contexto social que a gente vive. Mas quando a gente fala de cuidado, de toque humano, nenhuma máquina consegue promover isso, né? E aí, dentro da terapia intensiva, a gente já tem um paciente muito vulnerável, um paciente que ele não queria estar internado naquela localidade, não queria estar longe da sua família, não queria estar longe daquilo que ele tem de proximidade, celular, enfim, de vida, e ele já tem um paciente muito vulnerável. Dentro desse contexto, a realidade social, religiosa, econômica, política da sua família, né, ela interfere 100% no cuidado do paciente, porque a gente precisa entender o doente como um indivíduo único. A gente trabalha muito com cuidado centrado no paciente e na família do paciente. E quando a gente fala nesse contexto, não é simplesmente um indivíduo estar deitado numa cama com uma doença. É um indivíduo que ele tem uma história até ele chegar no dia da internação dele e que essa história conduz a vida daquele indivíduo. Então, é preciso, além de tratar o doente, tratar a família e entender qual o contexto que a família está inserida. De que forma a dignidade humana se relaciona com a humanização ao paciente crítico? Quando a gente fala de dignidade, eu acho que o ponto principal desse contexto
é entender que, independente do desfecho daquele doente, tá? Porque nem sempre o paciente que interna comigo na terapia intensiva vai ter um desfecho favorável, nem sempre ele vai sair da terapia intensiva bem ou com vida. Mas independente disso, se ele sai bem, sai com vida ou não, se ele vem a óbito por conta de questões de saúde relacionadas à patologia dele, a dignidade é o pilar principal, né? Por exemplo, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente fala de um contexto que eu não tenho mais teto terapêutico, eu tenho um teto terapêutico, não tenho mais nada que eu possa fazer que consiga restaurar a saúde daquele camarada. Então, se ele vai morrer, a forma como ele morre faz toda a diferença. Nisso entra a dignidade. É entender que o ser humano ele é digno de ser cuidado de forma plena, com toda a ciência, toda a tecnologia, com tudo que eu tenho, independente do credo, do sexo, da realidade socioeconômica. Ele é digno de ter um cuidado ideal para aquela realidade, tendo possibilidades ou não tendo possibilidades. Entra muito nesse ponto. Como a equipe de enfermagem pode atuar para humanizar o processo de morte no CTI, garantindo dignidade ao paciente, mesmo em seus últimos momentos de vida? Então, eu acho que esse é um ponto principal. A gente passa muito por isso, né? Por exemplo, aqui na nossa unidade, nós atendemos um número muito grande de acidentes vasculares encefálicos, né? E muitos desses acidentes, por exemplo, a níveis hemorrágicos principalmente, evoluem com morte encefálica. Nós somos um hospital que nós temos uma comissão interna de doação de órgãos e transplantes. A gente trabalha com doação de órgãos, né? Então a gente tem um protocolo de morte encefálica instituído, a gente trabalha junto com o Programa Estadual de Transplantes. E aí nesse contexto nós aderimos muitas pessoas aqui na terapia intensiva, muitos pacientes, né? Quando eu digo muitos, não números exorbitantes, mas nós temos muitos pacientes que evoluem para morte encefálica. Então aquele paciente que de fato é o final da vida dele naquele contexto. E a equipe de enfermagem é a equipe principal que trabalha diretamente com esse paciente, que vai promover dignidade para ele. Porque esse paciente, enquanto ele estiver aqui, o coração está batendo, enquanto não foi declarado óbito, ele vai tomar banho, ele vai precisar ser alimentado, ele vai precisar ter a sua higiene oral sendo feita de forma excelente, vai precisar ser lateralizado para não abrir lesões. Então, a mesma coisa que eu trabalho no contexto do camarada que ele está vivo, tem uma possibilidade terapêutica que vai sair, eu trabalho para aquele camarada que também não vai sair. Aquele cara que talvez já tenha um protocolo, um diagnóstico de ME, morte cefálica fechado. Então a equipe de enfermagem ela é primordial, porque se eu não tiver uma equipe de enfermagem trabalhando de forma humana, né, entendendo que independente do contexto, é um ser vivo que ainda está ali, um ser humano que está ali, ou a gente não consegue colocar para frente, né, as possibilidades que a gente tem futuras, uma doação de órgãos, nada do tipo. Então é primordial. É o 01 no cuidado nesse ponto. De que forma a presença e o acolhimento da família influenciam no cuidado em terapia intensiva, especialmente em situações de terminalidade? Total. Justamente aquilo que eu já falei antes, quando o paciente interna com a gente, uma das coisas principais que a gente tenta conseguir é a história pregressa desse camarada. Porque ele internou com a doença X, ótimo. Mas o que ele tem antes disso? Às vezes ele tem milhares de comorbidades e que vão influenciar no perfil da doença de hoje, né? Então, se eu não tiver conseguido colher a história, eu não vou conseguir concluir planejar uma terapêutica ideal para ele. Quando é uma questão de final de vida, eu acho que o primordial é a proximidade da família. Né? Como eu falei, se a morte é iminente, a forma como você vai morrer faz toda a diferença. Às vezes o camarada ele só quer ficar com a família. Às vezes ele talvez não tenha nem nível de consciência para isso, mas para a família é algo importante. A gente costuma entender que, na verdade, quem mais sofre no contexto, muitas das vezes, não é um doente que está ali com a sua terminalidade. Às vezes ele não está mais presente com uma consciência preservada. Mas é a família, que nunca mais vai ver um ente querido. Então, ter essa família próxima de mim, próxima do doente, faz toda a diferença. Para o paciente, para o contexto final e para a família que depois vai seguir a vida sem um ente querido. Na sua visão, quais são os principais desafios da saúde pública no Brasil para garantir um atendimento digno e acessível, especialmente em setores de alta complexidade como o CTI? Que perguntinha maravilhosa. Assim, a gente vive uma realidade, né? Nós temos um país muito rico, um país muito cheio de recursos, né? Só que, infelizmente, a gente tem uma debilidade, né, nessa distribuição de recursos. Hoje, eu sou usuário do SUS, né? Eu não tenho plano de saúde. Se alguma coisa acontecer comigo, eu venho pra cá. Vou parar aqui. Né? Hoje eu trabalho no Sistema Único de Saúde, comecei a minha trajetória profissional no Sistema Único de Saúde, passei por instituições privadas, e a gente vê a realidade que eu tenho profissionais muito bem intencionados, da mesma forma que eu também tenho pessoas não bem intencionadas em qualquer local, mas muito bem capacitados, intencionados, porque assim, eu tive a oportunidade de estar fora do país, né? Trabalhei e estudei fora do país, em Portugal. E você vê uma realidade que os profissionais que a gente tem aqui são altamente capacitados para lidar com realidades, situações que outras pessoas não fazem nem ideia que isso pode acontecer. Então a gente tem
a gente tem a mão de obra, a gente tem o material na mão. A questão, às vezes, é a distribuição de recurso que falha, né? Com pessoas que talvez estão em locais mais altos e essas pessoas não distribuem de forma adequada, né? E a gente passa por uma precarização da saúde pública. O SUS ele é maravilhoso, né? O problema é um pouco da organização dos recursos a serem distribuídos. Então, acho que o ponto principal é esse. A distribuição de recursos, que é o maior desafio que a gente tem na saúde pública hoje. Como o olhar da saúde coletiva contribui para compreender o paciente do CTI como parte de um contexto social, familiar e emocional, e não apenas como um caso clínico isolado? Perfeito. Hoje a gente trabalha muito, a gente tenta sempre estar próximo da CAP, que é a Coordenação de Atenção Primária, num contexto de interligar a atenção terciária, né, a nível hospitalar com a atenção básica. Quando a gente consegue fazer esse link de ligação, até porque quando o camarada ele vai de alta daqui, nós trabalhamos muito com o que nós chamamos de alta referenciada. Esse cara precisa se recuperar, ele precisa ser acompanhado durante a recuperação dele. Então, eu vou referenciar ele para uma unidade de saúde da família próxima, né, de referência da localidade onde ele mora, para dar continuidade. Então, quando a gente fala de saúde coletiva, eu acho que isso é importante a gente entender que o indivíduo não é apenas aquele que interna comigo, mas é alguém que tem uma vida por completo. Ele teve uma vida até a internação e vai ter uma vida após a internação. Muitas das vezes, as sequelas da internação vão acompanhar esse cara, a vida dele. Ele vai ter uma vida nova. Então, eu preciso de um contexto coletivo, literalmente. Todo um padrão, todas as atenções que eu tenho para poder estarem alinhadas. Então, acho que a saúde coletiva, ela promove para o doente, né, para a pessoa que vai se recuperar e também não vai se recuperar, vai permanecer com a gente, uma continuação de vida adequada de acordo com a idade que ele tem. Eu trato ele aqui, mando ele para lá e agora eu tenho a continuidade do SUS, cuidando desse camarada e continuando a reabilitação dele. De que forma a prática da humanização impacta o cuidado dentro do CTI, considerando tanto o bem-estar do paciente, da família, quanto o equilíbrio emocional da equipe? 100%. Eu acho que assim, terapia intensiva, eu sempre trabalhei em terapia intensiva. Passei um tempinho mínimo em clínica médica, em emergência também trabalhei, mas minha vida sempre foi paciente grave de terapia intensiva. O paciente grave, geralmente, ele está entubado. O paciente que ele não tem nível de consciência, está sedado. E aí é um paciente que eu sempre falo, ele precisa mais do que nunca da equipe de enfermagem, porque todos os cuidados mínimos, higiene, necessidades humanas básicas, a gente fala sobre isso, né, na teoria de Florence, e tudo que é básico do ser humano, a enfermagem que vai prover para ele. Se eu não tiver uma equipe de enfermagem humana, e quando eu digo humana, chega até a ser meio redundante, a gente tem que humanizar quem já é humano, ser humano, né? Mas se nós não tivermos uma equipe consciente de que a pessoa que está ali, independente do contexto que ela esteja, é um ser humano, merece respeito, eu não vou ter um cuidado bem prestado. Eu vou ter, isso vai refletir em números por setor. Vou ter um alto índice de lesões por pressão, alto índice de pneumonia associada à ventilação mecânica, que eu não tenho materialização, que não importa o paciente, deixa da forma que está. Não importa a higiene bucal, deixa da forma que está. Eu vou ter complicações, infecção primária de corrente sanguínea, porque da forma que dá o curativo, tanto faz. Exposição do paciente, eu já vi muito isso acontecer, o paciente entubado, vai dar um banho, faz comentários inadequados do paciente. Então, se eu não tiver humanização presente dentro da minha equipe de enfermagem, eu não tenho um cuidado de verdade sendo prestado. Tem pessoas trabalhando, mas cuidado de verdade eu não tenho. Preciso que seja humano para cuidar de alguém. Qual é o papel da equipe multiprofissional no processo de humanização do cuidado intensivo e como o trabalho integrado entre diferentes áreas pode transformar a experiência do paciente no CTI? 100%. CTI é um local que eu trabalho de forma mais interligada com todas as outras profissões, né? Eu não tenho não ter uma prescrição médica em um procedimento invasivo que o médico realiza. Eu não tenho como não ter uma assistência 24 horas da equipe de enfermagem, que é quem está à beira-leito a 100%. Eu não tenho como não ter a ação da fisioterapia. É responsável pelo, principalmente, reabilitação muscular desse camarada, reabilitação respiratória desse cara. Eu não tenho como não ter uma atuação da nutrição, porque esse camarada, se ele desnutrir, eu vim com uma sarcopenia, eu não vou reabilitar esse cara, então eu preciso de uma equipe integrada. Sempre que eu tenho cuidado que eu falo no contexto geral, alinhado, paciente que sai beneficiado disso tudo. Porque você tem uma equipe que fala a mesma fala, desde o médico ao enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico. Eu tenho paciente que ele vai progredir com uma facilidade muito maior. Muito, 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 muito maior. Arrasou, muito obrigada mesmo por compartilhar seus conhecimentos, pela disponibilidade.
No CTI, onde a vida e a morte se cruzam a cada instante, a humanização revela seu verdadeiro sentido. Cuidar vai além da técnica, é reconhecer histórias, acolher dores e sustentar esperanças. Entre máquinas e protocolos, o enfermeiro é o elo entre a ciência e a sensibilidade, lembrando que, mesmo em meio à urgência, o essencial é enxergar o ser humano em sua totalidade. Algumas outras coisas. Ou então, peraí. Pausa aqui, não. Corta isso. Depois eu vou cortar, gente.